Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a Europa precisava se restabelecer política e economicamente. Dessa necessidade surgiram os primeiros esforços para unificar o continente. A tentativa inicial foi a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951. Mais tarde, em 1957, essa organização passou a se chamar Comunidade Econômica Europeia, prevendo a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas entre os países membros. Com o tempo, essa comunidade se fortaleceu e foi ganhando outros membros, até que em 1992 deu origem à União Europeia. Em 1995, Suécia, Finlândia e Áustria também se uniram ao bloco. A isso se seguiu a adoção de uma moeda comum, o euro, instituído em 1999 pela maioria dos países membros. Nos anos seguintes, outros países, principalmente do leste da Europa, também passaram a integrar o bloco. Atualmente, países como Albânia, Macedônia e Turquia são alguns dos que negociam o ingresso na União. Instituições como o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia formam a base da organização política do bloco. Cada um desses órgãos, cujas sedes ficam em diferentes países da União Europeia, possui uma função específica. A Comissão Europeia, por exemplo, é encarregada de colocar em prática as políticas comunitárias. Ela é composta de representantes indicados por países membros da União. As políticas públicas implementadas pela União Europeia envolvem temas como agropecuária, desenvolvimento, transporte e meio ambiente. Todas as iniciativas visam ao fortalecimento político e econômico do bloco. Para a agricultura, foi criada uma política agrícola comum, que busca garantir preços mínimos de venda para os produtos comercializados entre os países membros. Assim, a União Europeia garante grandes quantidades de excedente agrícola, que podem ser exportadas para países fora do bloco. Com base em incentivos financeiros, órgãos como o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão procuram reduzir as diferenças de desenvolvimento econômico entre os países membros. Já a política de transportes privilegia a ampliação e a modernização das principais vias do continente, bem como a integração de regiões mais distantes dos grandes centros. Em relação ao meio ambiente, o objetivo é criar uma legislação única para os países membros com base nos princípios do desenvolvimento sustentável por meio de ações preventivas e medidas de reversão de danos ambientais. Outra preocupação da União Europeia são as questões sociais. Até hoje, parte dos seus países membros adota uma forma de organização político-econômica conhecida como Estado de Bem-Estar Social. Um dos pilares desse modelo são os sistemas públicos de saúde e educação, por exemplo. O Estado de Bem-Estar Social estimula o desenvolvimento humano por meio de políticas como seguro-desemprego e previdência social. Mas ao longo das últimas décadas, as crises econômicas e as medidas adotadas para recuperar as economias europeias têm provocado mudanças importantes nas políticas sociais. Um marco dessa mudança foi a crise econômica internacional iniciada em 2008. Ela provocou o endividamento de muitos países da União Europeia, obrigando seus governos a reduzir investimentos em programas sociais. O resultado disso foi o crescimento da pobreza e das desigualdades sociais em várias nações da Europa. A imigração de trabalhadores do leste europeu e de regiões da África e do Oriente Médio provocou o crescimento da oferta de mão de obra no continente. Isso se somou à queda de barreiras fiscais e ao aumento das desigualdades econômicas entre os países do bloco, culminando no aumento das taxas de desemprego. Nesse contexto,
manifestações nacionalistas ganharam força no continente. Além disso, movimentos políticos conservadores passaram a defender o fim da integração econômica. O maior exemplo disso foi o Brexit no Reino Unido. O termo é uma combinação das palavras da expressão Britain Exit, isto é, saída britânica. O Brexit foi um processo político que provocou inúmeros protestos contra e a favor da permanência do país na União Europeia. Em um referendo realizado em 2016, pouco mais de 50% dos votos válidos optaram pela saída do país. Com isso, o governo iniciou negociações para que os países pertencentes ao Reino Unido abandonassem a União Europeia e não participassem mais dos acordos de livre comércio e circulação que existem no interior do bloco econômico. Muitas pessoas comemoraram a decisão britânica e passaram a defender movimentos semelhantes em outros países da Europa. Na França, por exemplo, foi criado o Frexit. Tais ações podem ameaçar a solidez e até mesmo a continuidade da União Europeia nos próximos anos.